Olá a todos, bem-vindos à nossa aula da porção semanal. Vai etc. E Jacó saiu. O dia depois da convenção, aqui com tantos amigos do mundo que nos vieram visitar. Todos participamos neste acontecimento único. Este artigo semanal é muito único porque fala de Jacó, que deixa Beersheba, viaja para Harã, e durante o caminho adormece, tem um sonho de uma escada que se estende do céu, da terra até ao céu. Os anjos do Criador sobem e descem pela escada. O Criador aparece-lhe, promete que o vai cuidar e, e ele faz um monumento aqui em honra deste acontecimento e chama-lhe Betel. Ele faz uma promessa para fazer o trabalho do Criador e dar o dízimo. É a primeira vez que o dízimo é mencionado aqui e na Bíblia, na Torá em geral. Rav, claro que isto não é uma história sobre uma escada. O que é que se passa aqui? Rav, certamente tudo o que lemos na Torá é o que se passa com a alma. A Torá fala-nos acerca da revelação da alma, do Criador. Portanto, a alma é uma parte do Criador. Descobrir a alma ou descobrir o Criador é um e a mesma coisa. E claro que é muito importante para nós, caso contrário, permanecemos como um animal, como está escrito. Todos eles pareciam animais. E portanto, temos que descobrir a nossa alma, ou seja, o fim do nosso desenvolvimento é alcançar a revelação da alma. E aqui diz-nos como o homem alcança esta revelação. Antes de mais, alcança-o quase sem prestar atenção, como num sonho. Está no caminho, compreende, vê, passa de um estado para o outro, estuda, tenta. Já estamos a falar de estados em que passou, desde Babel, Babilónia, veio para um grupo, tal como se diz acerca de Abraão, que estabeleceu um grupo e mais tarde o ego foi revelado nele, chamado Isaac, que teve que corrigir o ego em si, começar a desligá-lo, amarrá-lo, e ainda assim não é suficiente. E portanto, nós vemos que Jacó avança da forma para ser um homem, essa qualidade que está constituída por duas qualidades, Abraão e Isaac. E é por isso que ele é chamado o patriarca sénior, porque é aquele que fundou o nosso trabalho espiritual para todas as pessoas do mundo. Portanto, se queremos ascender do nível deste mundo, do nível animal para o nível de homem, Adão, Domela Elion, semelhante ao Criador, ele faz isto através da escada de Jacó. E esta escada inclui duas forças. Duas forças. Uma força é a recepção e a outra é a doação. E entre estas duas forças podemos fazer uma imagem, como um desenho entre as duas forças, na direita e na esquerda. Vem para nós a terceira força, que Jacó como que monta estas duas forças, uma para a outra, e destas duas forças, desta forma, 625 níveis, ou degraus, até que ele alcança o nível final, que é a correção final. Portanto, Gamar Tikkun, a correção final. E toda esta ascensão é através do método de Jacó, um método através do qual ele acrescenta, constrói em si próprio a linha do meio, a partir da direita e da esquerda, e portanto alcança a correção final. E isto é um problema quando nós neste mundo começamos a tentar compreender este trabalho, nós não compreendemos. Ou vamos na linha da direita, Hesed, misericórdia, damos, amor, e está tudo fora do homem, por um lado. E portanto precisamos completamente de cancelar o nosso ego e nem sequer falar dele.
Ou então, ao contrário, trabalhamos com o nosso ego e não queremos nenhuma doação, misericórdia, etc. Portanto, esta esquerda e esta direita, o lado da recepção e o lado da doação, são opostos. O que é que podemos fazer? Não sabemos. Como podemos organizar estes dois? E aqui, de forma precisa, com Jacó, a Torá, mais tarde a sabedoria da Kabbalah, está tudo construído na linha do meio. Dizem-nos como a pessoa pode avançar. Porque a nossa sabedoria é verdadeiramente chamada a sabedoria da recepção, de receber como usar precisamente a força do ego, a inclinação ao mal e transformá-la na inclinação ao bem. Porque usamos esta inclinação ao mal, o que temos aqui. Aqui a inclinação ao mal, mas ao invés, precisamos de alcançar um estado em que deixamos esse desejo, mas o mal, a intenção de recepção, nós eliminamos-la, apagamos-la, cancelamos-la. E em vez disso, alcançamos do outro lado uma intenção de doação. E então juntamos aqui o desejo da esquerda, o desejo, e daqui do lado direito a intenção, Kavaná, em hebraico, e o desejo de receber com uma intenção de doar é o que colocamos como o nível de Jacó. E certamente que temos muitas explicações também porque é que se chama Jacó, ele segue Jacó, ou seja, segue o desejo de receber, nasce desta forma estranha e rouba a primogenitura de Esav. E portanto ele nasce com a sua inclinação ao mal, o seu desejo de receber. A inclinação do homem é má desde a sua juventude. Mas depois, quando cresce, começa a receber a boa inclinação, a inclinação ao bem, a intenção de doar, e começa a corrigir a sua inclinação ao mal, e desta forma ascende. E é assim que ele se eleva através dos vários degraus, dos vários níveis, até que no final dos 125 níveis, completa a sua correção. Todo o seu desejo está corrigido com a intenção de doar. Isto é, na verdade, o que Jacó vê, de uma forma alegórica, como nos diz a Torá, nesta visão da escada no seu sonho. Que existe uma escada que verdadeiramente permanece, está baseada neste mundo, na terra, mas o seu topo alcança os céus. E os anjos sobem e descem na escada. E porquê que eles sobem e descem? Quando o homem ascende esta escada de níveis, tem ascensos e descensos. Às vezes é atirado para a esquerda, está no seu ego, no seu grande desejo, e então não quer nada. Nem compreende o que acontece aqui, dos céus aparentemente não tem nenhuma conexão com os céus, e então é atirado da esquerda para a direita. E compreende que aqui tudo deve ser feito pelo benefício do Criador e como pode ser de outra forma até que alcança a linha do meio, em que coloca estas duas forças de forma igual. E é assim que nós avançamos. Não é uma progressão simples, requer muitas direções, muitas correções de direção. Pode ser concretizado no homem apenas através de um tratamento especial pelo qual ele passa num grupo, ao estudar as verdadeiras fontes, ao ter um guia que ele próprio passou por estas coisas e tem experiência nelas. E então verdadeiramente a pessoa tem a possibilidade de passar por estas coisas. Caso contrário, não consegue, porque o mundo espiritual, quando se abre para uma pessoa, há coisas que não são claras. De tal forma que está num cuidado intensivo e não consegue passar nestas coisas.
E acontece assim, a Jacó vem a ele num sonho, de forma inconsciente. Ele perde o seu nível, a sua claridade. E desta forma pode elevar-se no nível na escada de níveis. E depois, quando ele aceita, quando ele recebe este método, o método é muito complexo. Não é simples, esquerda, direita, as forças opostas que estão em oposição, em conflito umas às outras. Compreendo que tem que as complementar, que as completar para que o nível mais elevado em Borré, o que parece ao mais pequeno uma contradição, como é com o mal, pode ser bem. Ele coloca aí esse limite da sua conexão, do seu pacto com o Criador, que daqui para a frente vai em fé acima da razão e tudo o que vai receber promete usar isso como uma bênção e como algo necessário para o seu avanço. E também o assunto do dízimo, compreende agora que não pode usar o seu malchut. Porque o homem, estamos a falar de nós termos ao todo 10 sefirot. E não podemos trabalhar com as 10 sefirot, mas com o desejo de receber, podemos trabalhar com ele. Temos que fazer uma restrição em Malchut. E trabalhamos com as primeiras 9 sefirot, que trabalhamos com as primeiras 9 sefirot, e como não pode corrigir a Malchut, tudo o que é aceitável, que pode ser recebido em Malchut, temos que tirar de nós próprios. E isso é marcado pelo dízimo. Tudo o que o homem ganha neste mundo, 1/10 tem que colocar ao lado. E usá-lo para o avanço do mundo e não para o seu benefício pessoal. E daqui vem o velho costume de dízimo. E vemos que isto já tem 3.500 anos, isto que a Torá nos fala. Mas porquê especificamente aqui se fala do dízimo? É a primeira revelação da escada, Dr. Lightman, porque não podemos colocar uma escada, a não ser que apaguemos a sefirá fundamental de Malchut, que não vamos usar o desejo de receber. A escada está em cima do desejo de receber. Temos que restringir o desejo de receber e no topo colocamos o desejo de doar. Tiramos os desejos de Malchut, incluímos-los nos primeiros 9 e a ascensão de Malchut aos primeiros 9 e assim construímos a escada. É como se a escada em si própria estivesse aqui. É aqui que a fundação, a base se encontra, Malchut. E não o tiramos, não usamos. O que tiramos é que apagamos de todas as vezes Malchut, que são cada vez maiores e maiores, e incluímos-los nos primeiros 9. Toda a escada são os 9 sefirot. Tet Rishonot, os 9 sefirot. E tudo aqui é Malchut. Nós não usamos. É sabido que até a correção final não usamos Malchut. Pode apenas ser corrigida ao elevarmos pedaços de Malchut ao primeiro 9. As primeiras 9 sefirot são as qualidades do Criador. Vamos dizer isto desta forma. Acima da parte verde são as qualidades do Criador. Todas estas qualidades são as qualidades do Criador. E nós somos Malchut. Se nós nos elevarmos o nosso desejo de receber e quisermos mais e mais estar incorporados, incorporar Malchut nas 9 sefirot, através disto elevamos a escala de níveis. E o que é que significa elevarmos na escala de níveis? Estamos incluídos no Criador, mais e mais, independentemente do nosso ego.
que restringimos o uso do nosso ego, mas permanece, não podemos atirá-lo ao lixo. Isto somos nós. Mas na medida em que podemos, com o nosso ego, estar nos 125 níveis, isto é chamado o meu nível. E é assim que a escada funciona. Quando alcançamos o final da escada, Gmar Tikkun, na correção final, então pegamos em todos estes níveis que criamos anteriormente, descemos a Malhut e corrigimos Malhut no seu lugar. E isto é chamado Rav Pealim Mekabtziel, é uma ação do grande zivug da correção final, e então corrigimos toda a criação. Isto o Zohar fala-nos muito acerca disto e através do Zohar vamos aprender. Relativamente ao tópico do dízimo, os cabalistas dizem que o Criador não se importa se matamos o animal pelo pescoço ou pela garganta. O que eu estou a tentar perguntar aqui é a separação entre as ações externas e a correção interna. De que existe uma separação muito clara que vemos dos cabalistas, vemos que eles dão grande importância a realizar ações desta ação do dízimo. Porque o homem tira dele próprio e dá-o para a disseminação da sabedoria da Kabbalah, para a correção do mundo. É assim que os cabalistas costumavam fazer, é assim que o Rabash fazia, é assim como nós o fazemos. Bala Sulam não aceitava um discípulo e também com o Rabash, se não pagasse o dízimo para a disseminação da sabedoria da Kabbalah. É uma regra que não pode ser cortada, partida. Vinham à lição como se fosse no cinema e entravam na lição. E estávamos a falar de um cabalista que queria ensinar todo o mundo. Porque sem isto participamos de forma como sem dinheiro, vemos que não estamos a contribuir, que não nos estamos a livrar do malhut, deste desejo egoísta. Embora seja simbólico, seja uma 10ª parte, tal como pagamos. E precisamos de pagar pela entrada. Mas ainda assim, isto é um símbolo que é muito importante para as correções. E vemos como isto é difícil. As pessoas estão à espera de ir a percorrer o mundo, ir a restaurantes, pagar todo o tipo de coisas, mas ir a uma lição e pagar por isso? Não, isso é um grande problema. É um assunto espiritual muito sério. E recebe uma dimensão muito grande. Porque temos que justificar. Temos outras atividades, vamos ao cinema, ao teatro, e vamos e pagamos, mas aqui estamos a pagar por quê? É algo que não compreendemos? Como isto é tão difícil? E a origem desta situação é mesmo espiritual. Temos uma pergunta de um amigo de Jerusalém. Qual é o sinal que o homem está a ascender no nível de Jacó? Aquele que ascende no nível de Jacó, na escada de Jacó, antes de mais tem trabalho, é atirado da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, tal como está escrito aqui. Os anjos sobem e descem, ou seja, as forças que operam no homem continuam a mudar. E mudanças muito, muito complexas. E o homem que estuda a sabedoria da Kabbalah e tem trabalho interno, vê como estas forças começam a ficar loucas e como está em confusão. E como não pode controlar, não pode reagir corretamente, nem sequer reage bem. E a sua vida interna fica numa confusão, como se num sonho. Tem falta de clareza, não sabe se está a avançar, se está. Não é claro, lê, escreve algo, mas acerca de quê? Não é tangível no mundo espiritual. O que é espiritual ele não sabe muito bem. Ele ouve coisas, mas como elas existem. Ou seja, o homem está quase numa falta de consciência, está numa transição. É por isso que em hebraico se fala
em feto, porque o feto desenvolve-se no útero até que alcança um novo mundo. E aqui o ambiente, os livros, o professor organizam-se corretamente, ajudam a pessoa a aguentar-se e a passar por isso. Caso contrário, não é simples. Ou seja, nós estamos construídos para ir de um sítio para o outro. Está escrito. Vai ver o seu mundo na sua vida, vai descobrir todo o sistema da natureza está construído para isso. E por outro lado, precisamos de usar todos os meios, as ferramentas corretamente. Talvez acrescentemos aqui uma citação desta escada de Jacó, sob o livro de Zoar. Então, diz: uma escada implica que viu que os seus filhos estavam destinados a receber a Torá no Monte Sinai, pois Sulam é Sinai, Sulam é escada, porque o Monte Sinai é, como está escrito, estabelecido no céu com o seu topo a alcançar, estabelecido na terra com o seu topo a alcançar o céu. E estão estabelecidas as estruturas em que os anjos elevados receberam também a Torá. E está escrito: vejam, os anjos de Deus ascendem e descem nela. Rav, o Monte Sinai, o Monte de ódio, a revelação do mal dentro do homem. O homem vê que é incapaz de avançar. Apenas uma pequena centelha e vê como não é simples. Do momento em que uma centelha nossa concorda ir ao Monte Sinai, as outras forças vão ter uma celebração. Abaixo tem uma, uma estátua. Fazem uma festa lá embaixo. Vejam os extremos que existem no homem, coexistem ao mesmo tempo. E, no entanto, não pode organizá-los juntos. E tempo após tempo vemos em todos os níveis que há estas crises e depois há uma luta, há com a serpente e mais tarde com os espiões. Como neste nível o homem sempre tem falhas e apenas depois delas pode fazer as correções. O homem não pode realizar um mandamento se não tiver falhado nele antes. Não há um justo que não tenha feito bem sem pecar primeiro. Primeiro tem a revelação do mal, do ódio, e apenas daí podemos aproximar-nos do bem. Compreendam que o mal pode apenas estar na direção do bem e depois combiná-los. E é por causa disso que ouvimos quando falamos em juntar-nos numa convenção. Digamos porquê. Nós acabamos de sair de uma convenção. Nós pensávamos que podíamos passar por tudo, tal como eles fizeram no Monte Sinai. Na espiritualidade, a não ser que vamos até ao fim, não sabemos qual será o fim. No máximo, somos capazes de imaginar, de pensar. Caso contrário, não somos capazes de trabalhar com todos os desejos. Não tem nada a ver com o nosso avanço espiritual. Então, alcançamos um estado em que queremos abrir tudo, todo o trabalho espiritual. Podemos imaginar tudo. Viemos com esta intenção, com este desejo à convenção, que é isto que vamos fazer e não menos. Que os céus vão abrir-se. E de repente tudo vai abrir-se. E o que é que descobrimos em vez disso? Quanto nós somos incapazes de avançar nessa direção. Mesmo da maneira mais pequenina, não podemos concordar com a conexão, com a nulificação. Imediatamente, quando falamos em conectar trabalho interno entre nós, começamos a arrefecer. Mas nós sentimos-lo. Saímos depois de muitas atividades internas durante esses 3 dias, saímos desapontados. Esta tristeza é de não sermos capazes de alcançar a espiritualidade. E agora vem a pergunta: o que é que descobrimos? Descobrimos a linha da esquerda.
que não podemos fazê-lo, descobrimos a inclinação ao mal. Não podemos, somos incapazes disso. O que queremos é receber a espiritualidade como a corporeidade nos nossos vasos de recepção. E por que não recebemos? Nós não precisamos de receber a espiritualidade aqui, está aberto. Se querem doar, tudo é permitido, tudo é possível. Ou seja, descobrimos dentro do nosso ego que a nossa definição da espiritualidade era incorreta. E vamos descobrir isto em todos os níveis, em cada nível. E então, agora vemos que a nossa natureza é o oposto da espiritualidade. Que somos incapazes e que não podemos alcançar isto e apenas temos uma possibilidade: chorar, clamar, pedir, e isto já é a linha da direita, e levar-nos acima de nós próprios. E daqui vai sair a linha do meio. E portanto fizemos um grande trabalho ao receber este desespero, esta tristeza que recebemos, este desespero que foi revelado em nós, como a nossa falta de capacidade de alcançar nos nossos desejos egoístas o mundo espiritual. Nós exigimos verdadeiramente que o mundo espiritual seja revelado nos nossos vasos de recepção e não nos vasos de doação. Depois desse reconhecimento do mal, vamos passar para a linha da direita, corrigi-la e alcançar a linha do meio. E então essa escada de Jacó vai abrir-se para nós. E é a razão pela qual essa realização que alcançamos através da nossa reunião é uma grande realização. É o início de compreendermos que não tivemos isto noutras dimensões. Bala Sulam escreve que está muito feliz pelos maus desejos que foram percebidos em mim, porque isso é que origina a santidade do dia. Mas precisamos de uma grande luz do alto que nos mostre quando não queremos, quando somos opostos da espiritualidade, quando realmente não queremos pensar acerca da conexão e amor entre nós. Isto é realmente através da santidade deste dia, em que tentamos conectar, quisemos elevar-nos e, portanto, foi revelado em nós esse nível, esse desejo, que temos que elevar-nos acima deles. Temos que nos elevar para alcançar este primeiro nível na escada. E, portanto, estou muito feliz acerca disto e escrevi no blog agora e espero verdadeiramente que nós, nos nossos próximos passos, possamos descobrir as três linhas e no meio, a linha do meio. E como depois deste desespero que descreveu, eu sinto que as pessoas estão tristes. E não só os novos, mas os veteranos, todos. Estamos todos preparados para alcançar entre nós um estado em que vamos passar a barreira, uma ressoma. Os veteranos receberam um grande desespero. E isto é uma fortuna muito importante, porque pela primeira vez descobrimos que há um problema em nós, que há um faraó em nós e que nos odeia e nós temos que fugir dele. Temos que sair do Egito. Nós nunca descobriríamos que temos que fugir, que temos que escapar. Nós pensávamos que no nosso Egito, onde estávamos, nem sequer pensávamos que era o Egito, que podíamos receber a espiritualidade. E agora começamos a compreender que temos que saltar, fugir dali. O nosso faraó recebeu um golpe. E essa tristeza aplica-se a ele. Ele foi aquele que recebeu este golpe. Nós agora vemos que desse desejo, onde sentimos esse desespero, daí temos que fugir, temos que nos distanciar. Sim,
Muitas pessoas experienciaram isto emocionalmente. Esta explicação que está a dar agora é muito profunda, mas as pessoas disseram no segundo dia não queria vir, não compreendia porquê, não tinha energia para me levantar de manhã. Vim e de repente esta onda de amor envolveu-me. Recebi isto de muitas pessoas. Pode explicar o que é que aconteceu às pessoas no segundo dia? Uma mitigação. É muito claro, embora não tenhamos alcançado o estado pleno, mas a revelação do mal também está incorporada, ou seja, todas as linhas estão incorporadas, todas as outras linhas. Portanto, alcançamos talvez a linha da esquerda, mas nessa linha também temos a direita, a esquerda e o meio. E isso foi o que experienciamos. O segundo dia é a linha direita da esquerda. Está aqui um amigo que quer saber qual é a maior revelação do ego que temos que receber para trazer a luz. Temos que revelar que toda a natureza, toda a nossa natureza é faraó. É o faraó que não nos deixa elevar acima de nós próprios. Temos que alcançar o ódio, entretanto, amamo-lo, tal como nos 7 anos da abundância. Ainda temos deleite disto. E quando começamos, como agora, começamos a receber os golpes, estas tristezas da nossa natureza, de que somos incapazes de alcançar o que quer que seja junto com isso, tal como o Bala Sulam diz, que quando alcançamos a fronteira de Israel, as pessoas sentem que Israel não lhes pertence, e então passam por esta clipá, rompem esta clipá. E é assim que temos que revelar isto. Agora revelamos pela primeira vez a nossa natureza como sendo má, que é oposta da realização do Criador, da espiritualidade. E isto é chamado que o nosso ego recebeu o primeiro golpe. E no resto dos 10 golpes, tal como no Egito, penso que se calhar não temos que passar por outras tais convenções para receber estes golpes. Penso que já o realizamos na conexão entre nós, os nossos tempos das lições e nas nossas reuniões virtuais. Podemos passar por isto muito rapidamente. O principal na espiritualidade, em todos os níveis. O primeiro nível já é o nível de. Já é esse estágio, esse esforço. E agora estamos prontos, certo? Já ouvimos. E agora este mal está a ser revelado mais e mais. E da próxima vez que for revelado, já vai ser em a saída do Egito, fugir de Faraó. E esse é o nascimento espiritual. A amiga diz que depois da convenção há um comentário que houve uma e outra vez, e o comentário era: eu senti algo, especialmente no terceiro dia, mas não sei exatamente o que foi. E este sentimento mudou as pessoas. E eu vi isto provavelmente 6 pessoas diferentes. זה חבר שלנו סט מניו יורק, והוא אומר שהוא דיבר עם אנשים רבים במהלך הכנס, והוא שמע את התגובה הזאת מהרבה אנשים, לפחות מ6, שביום השלישי של הכנס הם הרגישו משהו, הם לא יודעים בדיוק מה זה, אבל זה ממש שינה עבורם את ההרגשה ואת הכנס. נכון, כי קו האמצעי אפילו שהוא שייך לקו שמאל ועוד לא הגענו לגיל, Certamente, porque a linha do meio, independentemente de estar na esquerda, ainda não alcançamos a revelação total, já nos trouxe alguma iluminação do alto. E portanto, eu sei exatamente como e de que maneira e quando. Mais uma vez, não tentem pensar nisso de outra forma. Isto são coisas muito elevadas, é uma pequena iluminação. Temos que compreender que houve muitas pessoas ali com um coração pesado. Temos as mulheres e as crianças e todos, para além do nosso grupo principal. E foi um pouco difícil
Num tal ambiente, não é como as nossas reuniões habituais em que todos estão numa base estável a aprender connosco. Portanto, o que alcançamos aqui foi uma mudança muito grande e fundamental no nosso avanço. E isto é precisamente a entrada na escada de Jacó. Independentemente de ser o lado esquerdo da escada ainda, apenas alcançamos esta revelação do mal, de que somos incapazes, que é contra a nossa natureza. Não sabemos como quebrá-la. É ainda o início. Daqui para a frente já podemos falar de forma diferente. E também no processo descrito neste artigo, Jacó sai, chega a Arran. Sim, Malhut é chamado o poço. Compreendemos que ele eleva-se. É Malhut que pode ser corrigido. Isto também acontece mais tarde com Moshe, Moisés. E, portanto, aqui chega à casa de Labán, promete-lhe a Raquel, depois descobre de manhã que não é Raquel, é Lea, e então trabalha 7 anos ao serviço de Labán para receber Raquel, e depois no final recebe, e depois mais tarde Lea dá à luz a Ruben, Shimon, Levi e Judá, e depois acontece que Raquel é infértil. Dr. Lightman, sim, porque não é o desejo de receber imediato no homem, que pode participar no trabalho espiritual. O homem tem que elevar-se ao seu desejo de receber, trabalhar sobre ele. Este Malhut que tem aqui, trabalhamos sempre acima de Malhut, mas a pergunta é que parte de Malhut é que estamos a elevar? As mesmas partes que são chamadas Rachel, desse Malhut coletivo. Isto inclui Rachel e Lea juntas. Estas são as Nukva de Jacob. E, portanto, Rachel não é imediatamente capaz de dar à luz. E depois dá à luz a José e Yosef. E, entretanto, apenas Lea e as suas servas. E, portanto, aprendemos muito acerca destas duas nukvas estão acima do Hassé de Zerampin. É como o sistema nos é revelado, não temos escolha. É a forma como temos que nos corrigir e correções do mais leve para o mais pesado. Lavan está em oposição àquela grande luz branca. É chamado o ímpio Lavan, porque é uma Malhut que não podemos corrigir. No momento em que corrigimos, transforma-se na maior luz possível. E dali toda a luz que recebemos na alma corrigida. Todos os ímpios na Torá são-nos revelados como os nossos ímpios nos níveis mais inferiores. E quando transformamos em correção, todos os ímpios como Laban, Bilan, Balak, todos estes ímpios no nosso mundo também, todos se tornam grandes justos. Porque no total é o Criador que organiza todo este processo e que permanece por trás deles. Não há nada além dele. E todas as ações que vemos, em última análise, temos que as atribuir todas a ele. Talvez possamos ler aqui uma parte do Zohar, acerca dessa reunião. Quando Jacó se sentou junto ao poço e viu que as águas se elevavam na sua direção, sabia que a sua mulher viria aí. Foi o mesmo com Moisés, quando se sentou junto ao poço e viu as águas elevarem-se para ele, sabia que a sua mulher viria aí. E assim foi. A mulher de Jacó chegou aí, tal como está escrito. Enquanto ele falava com eles, Raquel veio com as ovelhas do seu pai, e aconteceu que Jacó viu. E assim foi com Moisés, tal como está escrito. E os pastores vieram e afastaram-nos. E de Ciporra chegou aí, porque o poço causou-lhes isso. O poço é a núcleo superior. E quando encontraram a outra núcleo, encontraram-se com a núcleo deste mundo.
Dr. Lightman, aqui mais uma vez vemos as forças da oposição do lado do homem, as forças da negação. Estas são aqueles que vão atrás de Raquel e de Zipporah. E ele, pelo seu trabalho com estes desejos, chamados estas Nukva, pode trabalhar com eles. E então ele persegue estes desejos chamados os pastores, são as forças egoístas que o incomodam. E esta é a história aqui com o poço. Ou seja, com a Nukva corrigida, o seu desejo correto, a intenção de doar, que a transforma em a sua mulher. Nós vemos isto o tempo todo. Temos os poços de Isaac. Toda a Torá está cheia de poços, porque Malhut é chamado um poço. Ou seja, Malhut que está pronto para receber a luz de Hassadim. E então é chamado um poço. E sem essa correção é chamado um buraco. É verdadeiramente como é usado nas histórias, digamos, como uma prisão, como na história de José, foi atirado ao buraco. Falamos de toda esta questão de intenções, à direita, à esquerda, deveríamos tentar interpretar tudo o que nos acontece, devíamos tentar interpretar todas as coisas que nos acontecem, usar estes termos de direita, à esquerda, dar-lhes... Dr. Lightman, não, apenas numa forma interna. A pessoa que começa a revelar as suas forças de Nefesh, trabalha com elas, não é externa, é interna. E então pode, de alguma forma, começar a pensar como isto é atribuído à direita, à esquerda, etc, etc. No que diz respeito ao Criador e a nós. E isto que nos afasta da espiritualidade é a esquerda e o que nos aproxima é a direita. Mas nós precisamos de avançar com estas forças. Porque na esquerda não podemos avançar. Como é que nos elevaríamos? Nós falamos acerca disso. O que Jacó viu no seu sonho não é Monte Sinai. É o Monte Sinai, esta montanha do ódio, e a grande montanha do ódio, torna-se a escada. E quando pegamos nesta quantidade de ódio enorme, no nosso desejo de receber, que estamos neste ódio para com os outros, ainda não revelamos isto, temos que o revelar passo a passo, quando nos elevamos nestes níveis da escada. Vamos do nível mais pequeno para o nível mais elevado e revelamos mais e mais e mais, tanto quanto somos um egoísta. Ou seja, diz que todo aquele que é maior que o seu amigo, o seu ego é maior. E, portanto, neste momento, aqui temos que realizar as correções do outro lado, do lado direito, do lado de Hesed, misericórdia. E, portanto, apenas nas nossas forças internas, tanto quanto são a favor e contra o nosso desenvolvimento, na sua combinação, podemos usá-las em conjunto. Mas nós não deveríamos trabalhar desta forma, atribuí-la às pessoas, perceber como e porquê. Está tudo na interioridade do homem. E tudo o que puder retratar de uma forma interna. Mas podemos dizer que aprendemos, na percepção da realidade, que todo o mundo está dentro do homem. O homem é um pequeno mundo e tudo o que vemos fora de nós está dentro de nós. Como é possível? Agora temos que falar de algo dentro de nós e não fora de nós. Tudo o que vemos fora de nós, vamos sentir que está dentro de nós e vamos senti-lo, e então vamos atribuí-lo também à direita e à esquerda. E até aí é que nos agarramos de forma prática. Nós aprendemos tanto acerca das intenções e diz que realmente não tem nada a ver com isto. Certamente temos os grupos, temos os amigos, mas nessa forma que queremos conectá-lo a nós, são partes da nossa alma. Não todo mundo, ou se calhar eu não compreendi a sua pergunta corretamente. Com o grupo temos que alcançar um estado de um homem com o seu coração, um estado de arruvut, garantia mútua, em que o nosso desejo está incorporado, integra tudo. E neste desejo não há o eu, o outro, são como gotas de água que quando as reunimos tornam-se uma. Não há separação, não há diferença. Dois
trabalhos tornam-se um, 3 tornam-se um, é um maior. E portanto, a mesma coisa aqui temos que alcançar com os nossos desejos, que sejam um só desejo comum. E então podemos relacioná-lo com a sua complexidade interior dentro das 3 linhas. Vemos que mais tarde, quando a porção começa a chegar à sua conclusão, Raquel tem filhos, e depois chegamos ao ponto em que ela recebe a instrução do Criador para fugir de Labão. Dr. Lightman, verdadeiramente isto é esta esperteza. Vejam como o Criador brinca connosco aqui. Ah, sim, dissemos, vamos passar a barreira. Tem que compreender que sem investirem totalmente não vão sentir o desespero. Sem investirem totalmente não sentem o que está a impedir-vos. Não há aqui meio. Tem que ser na totalidade. E o que sentimos agora em nós está revelado em nós mais e mais. Sentimos um novo discernimento. Este amargo, esta sensação de sofrimento que sentimos agora, de quanto investimos aqui, quanto desejamos e não está aqui. Este é o faraó que recebe o golpe e o sofrimento. Este é o nosso faraó que está a sofrer. Nós agora temos que nos elevar acima dele. E isto vai acontecer mais algumas vezes. Vamos ter mais exercícios como este. De onde é que o amigo é? Ah, sou do Centro de Aprendizagem em Israel. Está escrito aqui que Jacó se compromete a trabalhar para o Criador, mas coloca uma condição. Apenas se for protegido e receber todas as necessidades do Criador. Como é que isto pode acontecer? Dr. Lightman, porque tem que trabalhar para o Criador, como pode colocar uma condição? Dr. Lightman, mas para nos anularmos temos que receber forças. Vocês têm que compreender, não somos nada, somos como um bebê, temos que exigir tudo. E temos que saber o que estamos a pedir, porque recebemos tudo do alto. Nós estamos preparados, certo? O que é exigido de nós é um pouco de vontade de corrigir, de nos anularmos. Então, como posso avançar? Como posso dizer ao Criador, se não me der algo, não posso avançar? Dr. Lightman, claro, mas se não for assim, como é que vai saber quem é? Tem que compreender, tem que tornar-se um adulto, porque verdadeiramente tem a escada de níveis, é chamado que está incorporado com todas as forças da criação, sabe como se organizar. A força que recebe do alto, a execução é sempre do alto, porque não pode nunca saltar mais alto. Mesmo no nosso mundo, tudo que o inanimado, o vegetativo, o animal, o homem, se crescem é com a ajuda do alto, não está nele. Na espiritualidade, quando avançamos, temos que saber o que queremos. Sem isso, não há escrutínio, porque alcançamos um nível divino. Temos que conhecer a diferença entre o bem e o mal, é por isso que temos que existir. Amigo, e temos que o limitar mesmo. Dr. Lightman, certo, temos que dizer, os meus filhos venceram. Tem que dizer isto, aquilo e aquilo outro. Não há ganhos aqui. Amigo, temos que incorporar no fim. Dr. Lightman, certo? Tem que estar nessa mesma linha, nesse caminho direto. E então acontece. Ora, precisamos da tradução do francês agora. Amigo, se eu entendi corretamente na espiritualidade, tudo está dentro de mim. Portanto, se tudo está dentro de mim, então eu estou verdadeiramente a corrigir-me sozinho. Parece que há aqui um sentimento de medo que acompanha tudo isto.
Se eu estou por a minha conta, é este medo que isso me desligue. O facto de que estou sozinho. Dr. Lightman, no geral, não tem nada a temer. Este amigo é veterano, já aprende connosco há muito tempo. Na espiritualidade, em última análise, revelamos que todo o mundo, toda a criação está dentro de nós. Nós estamos incorporados de tudo, estamos incluídos em tudo. E não nos incomoda que nos sintamos dessa forma, que todos incorporamos todos os outros. É aqui que somos chamados Adam, semelhantes ao Criador. Cada um de vocês. Amigo, ninguém quer estar sozinho no mundo. Dr. Lightman não está sozinho. Porque se começar a receber estas forças, e aí recebe-as, primeiro sente os seus amigos como partes inseparáveis de si próprio. É muito mais solitário que agora. Agora está solitário porque à sua volta todos são egoístas, ninguém se preocupa com todos os outros à sua volta. E não é especificamente que você esteja sozinho. Na espiritualidade, quanto mais avançamos, mais nos tornamos incorporados e juntos e sentimos que todo o mundo é nosso, que todo o mundo está conosco. E o Criador preenche tudo. Tal como está sentado agora, há uma distância entre cada um de vocês. E esta separação entre vocês, entre os vossos corpos, o Criador tem que preencher este vazio. Tem que preencher isto. E numa tal medida que todos nos tornamos conectados em conjunto, em desejos, em pensamentos, em intenções juntos. Bem, eu não sei. Vá, você. Vejo que tem perguntas. Olá a todos, eu sou de Monterrey, México. Eu vim com a ideia de que todos íamos avançar para a espiritualidade nesta convenção. Entreguei-me ao grupo e quando fizemos o exercício final e eu senti que quando conectamos juntos, todos os homens, as mulheres, o grupo, que recebemos muita espiritualidade. E eu senti que viemos aqui para o trabalho espiritual, que foi um exercício. E agora, quando explicou que isto foi um exercício, um truque, é como um golpe para mim. Dr. Lightman, ótimo, ótimo. Eu verdadeiramente quero que vocês sintam os golpes, porque estes golpes que sentimos agora são o faraó em nós. Temos que sentir estes golpes, caso contrário não vamos querer fugir dele. Nós apenas fugimos do mal, certo? Se sentirmos a nossa natureza, o nosso ego, o nosso desejo de receber como o mal, então desta natureza, queremos fugir dela. E provavelmente teremos que receber alguns golpes como este, para percebermos que temos que fugir. Temos que sair da nossa própria pele, do nosso corpo. Precisamos de sair daqui. E isto é chamado que o faraó recebe golpes. E nós alcançamos isto ao conectar. Porque, embora digamos que um está no oposto ao outro, ou seja, na luz, vamos ver a luz. Ao conectarmos, ao fazermos esta grande preparação, chegamos ao estado em que sentimos agora que nós sofremos por causa da nossa natureza. E isto já é uma grande realização. E isto nunca esteve presente em nós, em tais dimensões no nosso grupo internacional. E junto com isso, há mais alguns milhões no mundo.
amigos nossos em todo o mundo que não puderam estar connosco fisicamente e que passaram pelos mesmos estados que nós. Eu estou muito feliz com isto. Eu realmente tentei planear isto e fiquei tão impressionado que tenha acontecido. Queria tanto que acontecesse e em dimensões ainda maiores. Eu senti como o fim do nosso exercício e pensei que vocês iam acabar comigo. Bem, o que é que está a acontecer aqui conosco? Por que é que isto não está a acontecer? E depois de não ter acontecido, penso que o entendimento é então por que não aconteceu? A razão em nós que temos que fugir do Egito. Mas alcançamos isso. E desta forma vai a ser uma porção muito interessante. Nós começamos esta saída. Temos que dar graças a Deus ao Criador por nos dar um estado tão elevado. Muito obrigada e até à próxima.